eu sou Kelvin, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Progland, mais um vídeo de resenhas. Dessa vez eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo uma resenha de um álbum que eu já tô pra fazer uma resenha já faz tempo, mas por motivos de força maior eu acabei não podendo fazer antes mesmo. Peço até desculpas aí, pessoal. O disco que eu vou falar hoje é o álbum Innocence and Danger, do The Neil Morse Band. O disco foi lançado esse ano, no final do mês passado. Esse é o primeiro álbum na verdade, do Neil Morse, gravado com a banda dele, a Neil Morse Band. Um dos vários projetos que ele tem, enfim. Desde 2019, desde o The Great Adventure, um disco muito bom, por sinal, inclusive. O Neil Morse, ele é uma figura que dispensa apresentações. Desde os meados dos anos 90 ele tem sido uma das figuras mais conhecidas e mais producentes do cenário rock progressivo atual. Ele firmou-se a sua carreira lá desde os anos 90 no Spock's Bird, fazendo discos lendários até a sua saída em 2002, quando ele virou um artista solo, lançou mais de quase 10 álbuns como solo, fazendo também álbuns de rock progressivo e também trabalhando em outros projetos como Flying Colours e por aí vai, além do Transatlantic, super grupo que ele comanda junto com o Mike Portnoy do Dream Theater, Pete Trewavas do Marillion e Ron Stoyd do The Flower Kings desde 1999. Também, no meio disso, no início da nova década de 2010, ele resolveu, não satisfeito nos outros trabalhos que ele já fazia, criar mais uma banda, a The Neil Morse Band, junto com os seus colaboradores já da sua banda solo, Mike Portnoy e Randy George. Ele chamou o tecladista Bill Rubaeiro e o guitarrista e vocalista Eric Gillette. E daí nasceu o The Neil Morse Band, um projeto também para ele fazer um prog, assim como também os seus discos solo, prog. Esse álbum também é o primeiro disco solo do próprio Neil Morse, misturando esses projetos todos, no caso, não conceitual, que ele faz desde 2016, o que de certa forma mostra uma mudança na orientação sonora que o Neil estava querendo propor. O disco, na verdade, é duplo. Innocence and Danger possui 8 faixas no seu primeiro disco, que é intitulado Innocence. O segundo disco, intitulado Danger, possui só 2 músicas, 2 épicos, na verdade, um de 19 e outro de 30 minutos de duração. Eu gostei muito do álbum, achei um disco realmente bom. Achei que o Neil Morse, os 2 últimos projetos dele, tal, o próprio Sola Gratia de 2020 e o próprio The Great Adventure e o Similitude of a Dream, que ele já tinha feito com a The Neil Morse Band, que não é um disco solo como é o Sola Gratia, que já eram álbuns conceituais, muito também da temática cristã. O Neil, ele é evangélico desde 2002, quando ele virou na nova religião. Já eram álbuns conceituais, álbuns longos, e por mais que eu tenha gostado, amei todos esses 3 discos, achei realmente 3 discos que foram alguns dos melhores lançamentos de prog dos seus respectivos anos, mas sei lá, a sensação que eu tive era que ele estava se auto-repetindo. E quando ele anunciou esse novo disco, eu, de certa forma, fiquei um pouco pé atrás. Achei que ele faria a mesma fórmula dos lançamentos anteriores, mas felizmente eu me enganei. Esse disco não é conceitual, achei um disco mais de canções, uma coisa um pouco menos purista de prog, digamos assim, ainda que o disco tenha muitos bons momentos. Gostei muito, achei o primeiro disco muito bom, o segundo disco, então, é excelente, os 2 épicos lá, que, porra, remetem pra cacete à época dele dos tempos áureos. O álbum já abre com Do It All Again. Essa já é um excelente cartão de visitas pro primeiro disco do álbum duplo no geral. Essa música já abre já lá com os toques dos teclados e das guitarras, entrada triunfal mesmo da bateria do Mike Portnoy. Dentro já desse primeiro minuto da música, a gente já percebe a orientação de como esse disco soa muito bem em termos de produção, em termos de instrumentais. Eu nunca vi instrumentais tão bons num disco do Neil Morse há já um tempo. Essa primeira faixa
já abre bem os cartões de visita. Essa música já toda permeada lá pelos teclados do próprio Neil, pelos vocais dele, muito bons, cantados em dueto com o guitarrista Eric Gillette, que também é o vocalista principal do disco. Destaco nessa música já de cara os solos, os trabalhos de guitarra da banda. O trabalho de bateria do Mike Portnoy nessa música é algo de outro mundo, sem sacanagem. Eu acho que ele é atualmente o melhor baterista da geração dele. O cara realmente é um monstro. O trabalho próprio da banda também muito interessante, formando uma faixa de abertura realmente muito forte. Essa música me lembrou até mesmo a abertura do próprio Great Adventure com The Fall, aquela abertura impactante, muito boa. Não à toa que a música foi lançada como single. Depois dessa abertura vem a faixa Bird on a Wire, também lançada, disponibilizada como single anteriormente. Essa música já de cara eu adorei o riff de abertura dela, uma coisa meio Dream Theater. Depois muito da ponte musical dela é feita pelos teclados, né, nessa segunda música, Bird on a Wire. E eu gostei muito da inserção dos teclados, aquela coisa mais staccato mesmo. Não é uma música que tem as melodias, os riffs de teclado propriamente ditos. É mais um ritmo mesmo no teclado que eu achei interessantíssimo. Me pareceu muito... uma mistura, digamos assim, de Dream Theater com Asia, que é um prog que ele já tinha feito antes, né? Coisas que remetem a essas duas bandas, trabalhos que remetem a essas duas bandas. A única diferença é que Burn on a Wire não é uma música, aquele progzinho meio AOR insosso que o Asia faz. Ali é uma música com peso, uma música realmente muito interessante. Destaco pra caramba já de cara os trabalhos de teclado do Neil, do próprio Bill Rubaye nessa música. Achei ela uma escolha certeira para single. Os trabalhos de guitarra do Eric Gillette nessa música, junto os vocais dele também, formam uma música praticamente perfeita, uma das melhores desse primeiro disco, digamos assim, desse primeiro ato de inocência. Essa música realmente muito boa. Também destaco as variações dela lá no meio da música. Muito natural, sabe? Não ficou parecendo uma coisa forçada, uma coisa de vamos tocar em 9/8 aqui. Depois disso vem a terceira faixa, Your Place in the Sun. Essa música já é praticamente um contraste, um balde de água fria jogado nos ouvintes em relação às duas faixas anteriores. Ela é uma música bem pop, uma canção bem pop mesmo, radiofônica até. Destaco já de cara, ela já abre muito bem com os trabalhos lá de piano do próprio Neil, dos teclados. A música é dominada pelos teclados rítmicos. A música é praticamente uma melodia muito bonita de pop progressivo, muito interessante, diga-se de passagem. Eu ouvindo essa música me remeteu muito ao trabalho do Electric Light Orchestra, principalmente no que diz respeito à construção do refrão, a melodia dessa música. Achei um ponto interessantíssimo do disco. Obviamente ela não é uma das minhas favoritas, mas eu gostei muito dessa quebra de gelo que o próprio Neil fez, dando espaço para essa música no meio do disco, fazendo até meio que um contraponto, um trabalho melódico dessa música. Essa música é mais prezada por melodia mesmo, não é uma música que tem grandes solos de guitarra ou grandes contratempos na bateria, no baixo. Acho que a banda toda, essa música é aquele bem ditado, né, do menos é mais, e que às vezes a gente botando só os elementos básicos. Depois vem a faixa Another Story to Tell. Essa música também segue na mesma linha mais pop da faixa anterior, mas embora com um pouco mais de carga dramática, um pouco mais de digamos assim, um pouco mais de variação nas melodias, assim. Essa música eu gostei muito, achei ela realmente uma balada bem intensa, uma coisa bem relaxante, digamos assim, mas ainda mantendo um som mais pop, uma coisa mais radiofônica. Destaco muito nessa música o excelente trabalho de guitarra do Eric Gillette.
Acho que os vocais dele também nessa música são algo de outro mundo. Ele brilha nesse disco. Ele, pra mim, depois acho que do Neil Morse, eu acho que ele é o cara que mais brilha no disco, talvez. E essa música resume muito bem isso. Achei essa balada muito bonita. Se eu tinha falado que a outra música me remetia muito o trabalho de piano ao Electric Light Orchestra, essa música me remeteu muito ao Elton John, aos trabalhos lá do Elton John, aquela coisa bem baladeira, bem intensa, que conquista. Uma música realmente arrasa quarteirão. Depois dessa faixa vem a faixa The Way It Used to Be. Eu adorei essa música, eu acho que essa talvez seja uma das minhas favoritas desse primeiro disco. A música começa lá toda climática nos sintetizadores, aí depois vai entrando a melodia, uma melodia muito calma, mas muito simples, focada muito nos vocais, também no excelente trabalho de guitarra do Eric Gillette. Tô eu falando ele de novo aqui. Se eu tivesse que escolher uma música que demonstre o trabalho dele no álbum, essa seria a faixa ideal para isso. Essa música de 7 minutos e meio, uma música toda climática, mais soft, mais calma, mas com excelentes melodias, uma coisa bem épica, digamos assim. Essa música me remeteu muito os trabalhos bem iniciais lá dos Foxbird, meio uma vibe meio June, e também me remeteu muito o trabalho do David Gilmour. Eu percebi muita influência de David Gilmour nessa música, principalmente daquele disco dele, On an Island, que tem uma sonoridade progressiva, mas uma sonoridade bem soft. Depois veio uma vinheta instrumental, uma faixa de 3 minutos chamada Emergence, um instrumental de violão que o próprio Neil Morse toca. Puxa-se como interlúdio para a próxima faixa, Not Afraid Parte 1. Essa é uma música bem acústica, bem orientada para os trabalhos de violão, de harmonias vocais. Quando eu ouvi essa música, me lembrou muito essa vibe, essa continuação de uma vibe mais calma que já tinha em The Way It Used to Be. A impressão que eu tive com as harmonias do Neil Morse, do Eric Gillette nessa música, me lembrou muito o trabalho do The Eagles. Para mim é uma música que soa como The Eagles, cheira The Eagles, sabe? Os trabalhos até de violão, de slide guitar, até mesmo a sequência de acordes, ficou uma coisa total The Eagles, sabe? E eu gostei muito dessa música, gostei bastante, achei ela um clima agradável que já direciona o ouvinte para se preparar para o final desse primeiro álbum. Depois dessa música, o disco 1, o disco Inocência, se encerra com cover de Bridge Over Troubled Water, sim, o clássico do Simon Garfunkel. Quando eu li a lista de músicas antes de ouvir, que eu fui ouvindo e assim concomitantemente tinha a lista de músicas, eu de cara já comecei a coçar minha cabeça pensando que a chance de, sei lá, deles estragarem uma música do Simon Garfunkel era grande. Lembrando que essa não é a primeira vez que artistas de prog resolvem gravar eles. O Yes já tinha aberto a porteira lá em 1971, o Cover de America, que inclusive é melhor, que é uma versão infinitamente melhor que a do Simon Garfunkel. Não ofendendo eles, claro. Mas que é verdade, tem algumas certas músicas que são tão icônicas que a regravação por parte de um artista, seja ele de qualquer gênero, prog ou que seja, quase que mexer num vespeiro. E eu fiquei receoso disso. E quando entrou a abertura, eu já tomei um choque. Os primeiros 2 minutos instrumentais da música já são bem progressivos mesmo, com a banda já alternando várias assinaturas de tempo, várias variações numa melodia e etc. Até que a música entra em si, o piano, a melodia principal aos 2 minutos, quase que como se uma outra música nascesse a partir dali. E eu gostei muito, achei que eles foram muito felizes nessa regravação. Eu senti que eles mantiveram a essência épica do original.
sem deixar a lado a releitura prog. Isso é muito difícil. É uma música clássica, um clássico da música popular. E você mexer nisso realmente exige muito talento. E porra, nessa música aí a banda arrebentou. Os trabalhos vocais, porra, que beiram quase que a perfeição, sabe? Acho que o vocal da Eric Gillette em alguns momentos me lembrou bastante o Art Garfunkel na gravação original, sabe? As harmonias vocais, a própria banda, sabe? Não quis colocar assim, mudanças demais de tempo, respeitou muito a essência da melodia original, mas mantendo a originalidade. O que se espera de uma regravação não é tentar querer mudar, remodelar uma música a todo custo. Tem que saber fazer isso. E desse primeiro álbum a gente encerra aqui o faixa a faixa. Agora a gente vai pro segundo disco, Danger. Esse segundo disco já abre com uma continuação de Not Afraid, dessa vez expandida em 19 minutos de duração. Essa é um épico mesmo, já abre com todos aqueles climas, né, aquelas variações, primeiro no piano, mas depois a música explode de vez, com várias variações dos teclados, da bateria e por aí vai, mantendo a sequência original dos acordes, inicialmente mais calmos, mais épicos, mas depois a música explode lá pro meio dos 5, 6 minutos de duração, entra para vários solos. Essa música eu considero um dos melhores trabalhos recentes do próprio Neil, sabe? Lembrou os tempos áureos dele lá do Spock's Bird. Achei que a banda foi muito feliz, o arranjo nessa música ficou todo certinho, todo muito bem encaminhado. É uma música aqueles épicos, sabe, de 19 minutos, uma música de 19, 20 minutos que a gente ouve e parece que passou nem 10, de tão bem amarrado, tão bem construído que aquilo é, uma música realmente perfeita. O álbum se encerra com Beyond the Years. Essa é uma música de 30 minutos de duração, a maior do disco, uma das maiores da carreira do próprio Neil. Ele remeteu muito desse segundo disco à época lá do Spock's Bird, uma coisa épica, bem purista de prog. E eu gostei muito desse encerramento. Essa é uma música um pouco menos variativa, uma coisa mais épica zona. A outra é uma música mais prog, mais pesada mesmo. Essa música eu destaco muito a performance vocal do próprio Morse em união com o Gillette. A banda toda nessa música tá realmente sensacional. Os trabalhos de sintetizadores bem diretos, também ao mesmo tempo climáticos, formando uma música toda redondinha, perfeita, sabe? Apesar da duração longa dela, não é uma música que enjoa, sabe? É uma música que a cada parte nova de teclado interessa mais ainda o ouvinte. O trabalho da própria banda também ficou muito bom, sabe? A impressão que eu tive era de que, sei lá, que eu tava ouvindo um disco novo do Spock's Bird, com uma reunião lá dele, da volta dele da banda, e acho que foi um encerramento perfeito. Acho que esse conceito, o disco não é conceitual, mas esse conceito do primeiro lado ser um prog mais voltado a outras origens do próprio Neil e dos lançamentos recentes dele, e o segundo lado ser uma coisa mais voltada aos primeiros trabalhos dele, etc, no Spock's Bird, pelo menos eu senti isso. Achei que foi um conceito muito bom, achei que isso casou muito bem com as propostas dos dois discos. E, porra, sem dúvida o Innocence and Danger é um dos melhores lançamentos desse ano no prog. Realmente o Neil Morse, ele é um dos artistas de prog mais soube envelhecer. Eu não conheço um trabalho ruim dele, muito menos um trabalho recente ruim dele que ele tenha feito, sabe? O cara realmente soube lançar um excelente álbum. Diga aí o que vocês acharam desse disco, o que vocês acharam das músicas do próprio Neil Morse, etc, sugestões. Também aí olhem aí a nossa descrição do vídeo, que aí a gente fala também sobre as nossas redes sociais, se vocês querem seguir. Não esqueçam de ativar aí os sininhos para notificações e etc. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.